Durante séculos, o esquecimento foi interpretado como um defeito da mente. Uma limitação incômoda, um sinal de desgaste, um ruído indesejado em um sistema que deveria, idealmente, preservar tudo. Essa interpretação atravessou a filosofia clássica, moldou o senso comum e ainda influencia profundamente a forma como julgamos nossa própria inteligência. No entanto, a neurociência contemporânea desmonta essa visão de forma sistemática e inequívoca. O cérebro humano não foi projetado para lembrar tudo. Ele foi projetado para selecionar, priorizar e, sobretudo, descartar. O esquecimento não surge como consequência passiva do tempo, mas como resultado de mecanismos ativos, regulados e biologicamente custosos. Esquecer exige energia, exige decisão neural, exige controle. Essa constatação muda completamente a pergunta central. Não se trata mais de entender por que esquecemos, mas por que o cérebro precisa esquecer para funcionar. Desde o ponto de vista evolutivo, a memória total seria um risco. Um organismo que preservasse cada detalhe sensorial, emocional e contextual estaria condenado à sobrecarga cognitiva. O excesso de informação compromete a tomada de decisão, reduz a capacidade de abstração e aumenta o tempo de resposta diante de estímulos críticos. A eficiência mental depende da eliminação. No centro desse sistema está o hipocampo, uma estrutura profundamente estudada e frequentemente mal compreendida. Longe de ser apenas um arquivo de memórias, o hipocampo atua como um filtro dinâmico. Ele recebe continuamente informações sensoriais vindas do córtex, mas apenas uma fração mínima desse material é encaminhada para a consolidação de longo prazo. A maioria das experiências vividas nunca se tornará lembrança estável. Elas são descartadas ainda na fase inicial de processamento. Esse descarte não ocorre ao acaso. Estudos mostram que o cérebro avalia critérios como relevância adaptativa, carga emocional, repetição, contexto social e utilidade futura previsível. Informações que não atendem a esses critérios sofrem enfraquecimento sináptico progressivo até desaparecerem do acesso consciente. Esse processo é conhecido como poda sináptica funcional. Durante o sono profundo, especialmente nas fases de ondas lentas, ocorre um fenômeno decisivo. O cérebro revisita padrões de atividade neural recentes. Essa reativação não serve apenas para fortalecer memórias importantes, mas também para enfraquecer conexões redundantes. A literatura científica descreve esse mecanismo como synaptic downscaling, uma recalibração global da força sináptica. Sem esse ajuste periódico, o cérebro perderia estabilidade elétrica e metabólica. Em termos simples, o esquecimento é uma forma de manutenção estrutural do sistema nervoso. Mas a função do esquecimento vai além da eficiência cognitiva. Ela está profundamente ligada à regulação emocional. O cérebro não apenas decide o que lembrar, ele decide como lembrar. Memórias emocionalmente intensas, especialmente aquelas associadas à ameaça, perda, humilhação ou dor, representam um risco se mantidas em estado bruto. Para lidar com isso, o córtex pré-frontal exerce um papel modulador. Ele reduz o acesso a detalhes sensoriais, fragmenta contextos e atenua a vivacidade emocional de certas lembranças. Esse mecanismo não apaga o evento, ele altera sua acessibilidade consciente. A memória permanece registrada, mas deixa de ocupar o centro da experiência mental. Trata-se de uma estratégia protetiva psíquica, não de negação da realidade. Quando esse sistema falha, o resultado é conhecido. Transtornos como o estresse pós-traumático revelam o custo de uma memória que não consegue ser enfraquecida. O problema não é lembrar demais, mas não conseguir esquecer o suficiente. As lembranças retornam com intensidade sensorial quase intacta, invadem a consciência e desorganizam o comportamento. Nesses casos, o esquecimento deixa de cumprir sua função biológica. Outro aspecto raramente discutido é o papel do esquecimento na construção da identidade pessoal. Cada lembrança acessada é reprocessada, ela não retorna ao estado original, retorna modificada pelas emoções atuais, pelas crenças presentes e pelo contexto social do momento da recordação. Esquecer detalhes antigos não é perda de identidade, é o que permite que a narrativa pessoal permaneça coerente ao longo do tempo. Sem esse mecanismo, a mente ficaria aprisionada a versões passadas de si mesma, incapaz de adaptação psicológica. O esquecimento, portanto, não apaga quem fomos, ele viabiliza quem somos agora.
Há ainda um efeito cognitivo menos óbvio, mas decisivo. O esquecimento é essencial para o pensamento abstrato e criativo. Ao eliminar detalhes específicos, o cérebro preserva padrões gerais. É isso que permite analogias, generalizações, inferências e insights. Uma memória excessivamente detalhada não gera inteligência superior, gera rigidez mental. Casos raríssimos de hipermnésia confirmam esse ponto. Indivíduos com memória autobiográfica quase total não apresentam vantagem cognitiva global. Pelo contrário, relatam fadiga mental, dificuldade de abstração e sobrecarga emocional constante. A memória perfeita é funcionalmente inviável. Ao compreender isso, torna-se evidente que o esquecimento não é um erro do sistema. Ele é uma função essencial, refinada ao longo da evolução, profundamente integrada à sobrevivência, à saúde mental e à eficiência cognitiva. A partir deste ponto, a questão deixa de ser técnica e torna-se filosófica. Se o cérebro escolhe o que lembrar, quanta da nossa percepção do passado é uma construção funcional e não um registro fiel? A ideia de que o esquecimento ocorre de forma aleatória não resiste a uma análise minimamente séria da literatura neurocientífica. O cérebro humano opera com critérios, não com descuido. Cada memória compete por permanência em um sistema limitado por energia, espaço sináptico e estabilidade funcional. Esquecer é uma decisão biológica, ainda que inconsciente. Toda a experiência vivida inicia seu percurso como um padrão transitório de atividade elétrica e química distribuída pelo córtex sensorial. Sons, imagens, cheiros, sensações corporais e estados emocionais são codificados simultaneamente, formando um mosaico neural instável. Nesse estágio inicial, a maioria absoluta das experiências está condenada a desaparecer em minutos ou horas. O ponto de inflexão ocorre quando esse padrão é encaminhado ao hipocampo. Ali, inicia-se um processo seletivo rigoroso. O hipocampo não funciona como um cofre, mas como um avaliador de relevância futura. Ele cruza informações contextuais, emocionais e temporais para estimar se aquela experiência terá utilidade adaptativa. Essa estimativa não é consciente, nem simbólica, é estatística, baseada em padrões aprendidos ao longo da vida e da evolução da espécie. Repetição é um dos primeiros filtros. Eventos que ocorrem apenas uma vez, sem carga emocional significativa, tendem a ser descartados rapidamente. Já experiências recorrentes reforçam circuitos específicos, aumentando sua chance de consolidação. Entretanto, repetição sozinha não garante permanência. A emoção atua como um amplificador decisivo. Experiências associadas a forte ativação emocional, seja positiva ou negativa, liberam neuromoduladores como noradrenalina e dopamina, que aumentam a plasticidade sináptica. Isso eleva temporariamente a prioridade daquela memória no sistema. Ainda assim, nem toda memória emocional é preservada integralmente. O cérebro distingue intensidade emocional de utilidade funcional. Eventos emocionalmente marcantes, mas irrelevantes para decisões futuras, podem sofrer um processo de desidratação mnêmica. O contexto geral é mantido, mas os detalhes sensoriais são progressivamente apagados. O que resta é um traço abstrato, suficiente para orientar comportamentos sem gerar sobrecarga emocional. Esse mecanismo é particularmente evidente em lembranças embaraçosas ou dolorosas do cotidiano. Elas raramente desaparecem por completo, mas perdem definição ao longo do tempo. O cérebro preserva a lição, não a cena. Outro critério fundamental é a congruência com modelos mentais existentes. O cérebro opera por esquemas. Informações que se encaixam em estruturas cognitivas já estabelecidas são assimiladas com menor custo metabólico. Já experiências que contradizem fortemente expectativas exigem maior esforço de integração. Curiosamente, tanto a extrema previsibilidade quanto a extrema incongruência reduzem a chance de retenção. O que é totalmente previsível não acrescenta informação nova. O que é excessivamente discrepante pode ser classificado como ruído. A memória favorece o moderadamente inesperado. Há ainda um fator menos intuitivo, mas amplamente documentado: a pressão metabólica. Manter sinapses ativas consome energia.
O cérebro representa cerca de 2% do peso corporal, mas consome aproximadamente 20% da energia total do organismo. Essa limitação impõe escolhas duras. Memórias competem por recursos. Durante o sono, ocorre uma verdadeira auditoria neural. Circuitos menos utilizados sofrem enfraquecimento sináptico. Conexões raramente reativadas perdem eficiência de transmissão, até se tornarem funcionalmente silenciosas. Esse processo não é patológico, é essencial para a estabilidade do sistema. Sem ele, o cérebro entraria em um estado de hiperexcitação crônica. O esquecimento, portanto, não é apenas uma função cognitiva, é uma estratégia de economia energética. O cérebro preserva aquilo que justifica o custo de existir. Além disso, há um componente social frequentemente ignorado. Memórias que entram em conflito com normas, valores ou narrativas sociais dominantes tendem a ser reinterpretadas ou atenuadas ao longo do tempo. Isso não ocorre por censura consciente, mas por reprocessamento contínuo em contextos sociais específicos. A memória humana não é isolada, ela é moldada por interação. Cada vez que uma lembrança é evocada em um contexto social, ela sofre ajustes sutis. O que gera desconforto tende a ser suavizado, o que gera aceitação tende a ser reforçado. Com o tempo, essa dinâmica altera profundamente o conteúdo original da memória. Esquecer detalhes nesse caso não é fraqueza individual, é adaptação social. Há ainda um mecanismo deliberadamente ativo, conhecido como supressão mnêmica. Estudos mostram que indivíduos conseguem, com esforço cognitivo, reduzir a acessibilidade de certas lembranças ao longo do tempo. Esse processo envolve forte ativação do córtex pré-frontal, que inibe circuitos hipocampais específicos. O cérebro aprende literalmente a não lembrar. Essa capacidade não elimina a memória, mas diminui sua probabilidade de emergir espontaneamente. Trata-se de um controle executivo sofisticado, que protege a mente de conteúdos considerados disfuncionais para o funcionamento atual. Quando esse sistema opera adequadamente, a mente permanece flexível, funcional e adaptável. Quando falha, surgem ruminações, intrusões e sofrimento psicológico persistente. Ao observar esses mecanismos em conjunto, torna-se evidente que o esquecimento não é um subproduto indesejado da memória. Ele é um processo seletivo, regulado e indispensável. A memória humana não busca fidelidade histórica absoluta, busca viabilidade cognitiva. Essa constatação nos aproxima de uma questão ainda mais profunda. Se o cérebro decide o que merece ser lembrado, até que ponto nossas lembranças representam o que aconteceu e até que ponto representam o que foi permitido permanecer? Se o esquecimento fosse apenas um mecanismo de economia cognitiva, sua função já seria suficientemente relevante. No entanto, sua atuação mais crítica ocorre em um domínio ainda mais sensível, o controle das memórias emocionais. O cérebro humano não precisa apenas decidir o que lembrar. Ele precisa decidir o que pode ser lembrado sem causar dano funcional. Experiências emocionalmente intensas produzem padrões neurais diferentes das experiências neutras. Elas envolvem a ativação simultânea de sistemas límbicos profundos, especialmente a amígdala, estruturas responsáveis por detectar ameaça, relevância biológica e urgência adaptativa. Quando a amígdala entra em ação, a memória deixa de ser apenas informacional. Ela se torna corpórea, visceral e potencialmente persistente. Esse é um risco real. Memórias emocionais excessivamente vívidas tendem a se impor à consciência de forma recorrente, independentemente da vontade do indivíduo. Para evitar isso, o cérebro desenvolveu mecanismos ativos de regulação emocional da memória. O esquecimento, nesse contexto, não atua como apagamento bruto, mas como reorganização hierárquica do acesso consciente. O principal mediador desse processo é o córtex pré-frontal, especialmente suas regiões dorsolateral e ventromedial. Essas áreas exercem controle inibitório sobre circuitos límbicos, modulando a intensidade com que memórias emocionalmente carregadas são reativadas. Em termos funcionais, o pré-frontal não elimina a lembrança, ele reduz sua prioridade de acesso.
Esse controle ocorre por meio de sinais inibitórios que diminuem a reativação do hipocampo em associação com a amígdala. Como consequência, a memória perde nitidez sensorial. Sons tornam-se menos definidos, imagens mentais perdem contraste, emoções associadas tornam-se menos intensas. O evento não desaparece, ele se torna neuroemocionalmente suportável. Esse mecanismo explica por que muitas lembranças difíceis não somem, mas também não dominam a consciência cotidiana. O cérebro preserva a informação necessária para aprendizado e prevenção futura, ao mesmo tempo em que evita a revivência contínua da experiência. Quando esse sistema funciona adequadamente, o indivíduo mantém estabilidade emocional. Quando falha, surgem quadros clínicos bem documentados. O transtorno de estresse pós-traumático é o exemplo mais claro. Nele, o controle pré-frontal sobre a amígdala e o hipocampo é insuficiente. As memórias traumáticas retornam com intensidade sensorial quase intacta, acompanhadas de respostas fisiológicas completas. Nesse cenário, o problema não é lembrar, é não conseguir esquecer do modo correto. Outro ponto fundamental é que o cérebro não regula todas as memórias emocionais da mesma forma. Ele diferencia ameaça real, ameaça simbólica, vergonha social, culpa, perda e frustração. Cada uma dessas categorias ativa circuitos parcialmente distintos e recebe tratamentos diferentes ao longo do tempo. Memórias associadas à sobrevivência física tendem a ser preservadas de forma mais robusta. Já memórias ligadas a desconforto social ou falhas pessoais costumam sofrer um processo mais intenso de atenuação. Isso não é moralidade, é estatística adaptativa. O cérebro prioriza aquilo que aumenta a probabilidade de sobrevivência futura. Há também um fator temporal importante. Logo após o evento, a memória emocional costuma ser mais intensa. Com o passar dos dias e semanas, ocorre um processo de desacoplamento emocional progressivo. O contexto factual pode permanecer relativamente acessível, enquanto a resposta emocional associada enfraquece. Esse desacoplamento é um dos pilares da resiliência psicológica. Sem ele, cada lembrança emocional negativa permaneceria biologicamente ativa indefinidamente, o que tornaria a vida mental inviável. O esquecimento emocional, portanto, não é um sinal de indiferença ou frieza, é uma condição necessária para a continuidade do funcionamento psíquico. Esse sistema, no entanto, não é infalível. Estados de estresse crônico, privação de sono e inflamação sistêmica interferem diretamente no controle pré-frontal. Nessas condições, o cérebro perde eficiência na modulação emocional da memória, e lembranças negativas tornam-se mais intrusivas. O esquecimento depende de um cérebro funcionalmente saudável. Ao compreender isso, torna-se evidente que a memória humana não é um registro neutro do passado. Ela é um sistema regulado, ajustável e profundamente influenciado pelo estado fisiológico e emocional do organismo. O que lembramos e o que esquecemos não revela apenas o que aconteceu, revela o que o cérebro julgou seguro permitir que permanecesse acessível. Além de regular emoções e proteger a estabilidade psíquica, o esquecimento cumpre uma função menos visível, porém decisiva: manter a eficiência operacional do sistema cognitivo. O cérebro humano precisa tomar decisões rapidamente, reconhecer padrões, generalizar experiências e agir sob incerteza. Para isso, ele depende de um ambiente interno livre de ruído excessivo. Memória em excesso não é vantagem funcional, é interferência. Do ponto de vista neurocomputacional, cada lembrança ativa um conjunto distribuído de neurônios. Quando muitas representações competem simultaneamente, ocorre interferência entre traços mnésicos, atrasando o processamento e reduzindo a precisão das respostas. O esquecimento atua, portanto, como um filtro de sinal, preservando apenas o que contribui para previsões eficazes. Esse princípio é amplamente demonstrado em tarefas de aprendizagem. Indivíduos que conseguem esquecer detalhes irrelevantes aprendem mais rápido. O cérebro extrai regularidades, não listas exaustivas.
Ao enfraquecer informações específicas demais, ele favorece a formação de categorias, regras implícitas e modelos mentais estáveis. A eficiência nasce da abstração. O hipocampo desempenha papel central nesse equilíbrio entre detalhe e generalização. Inicialmente, ele registra episódios com alta especificidade contextual. Com o tempo e a reativação repetida, parte dessa informação é transferida para o neocórtex de forma mais esquemática. Detalhes periféricos se perdem, relações centrais permanecem. Esse processo é conhecido como transformação sistêmica da memória. O resultado é uma memória menos fiel aos pormenores, porém mais útil para orientar comportamento futuro. Ao esquecer o supérfluo, o cérebro preserva o que é transferível para novas situações. Sem isso, cada decisão exigiria a recuperação de episódios completos, tornando o pensamento lento e inflexível. Há ainda um efeito direto sobre a atenção. A memória compete com estímulos presentes pelos mesmos recursos cognitivos. Quando o sistema está saturado de lembranças intrusivas ou excessivamente detalhadas, a atenção se fragmenta. O esquecimento reduz essa competição interna, liberando recursos para processamento do ambiente atual. Pensar bem exige esquecer bem. Essa lógica se estende à criatividade. A inovação raramente surge da lembrança literal do passado. Ela emerge da recombinação de padrões abstratos. Ao enfraquecer detalhes específicos, o cérebro aumenta a probabilidade de conexões inéditas entre ideias previamente não associadas. A criatividade não depende de memória perfeita, mas de memória maleável. O esquecimento também previne um fenômeno conhecido como fixação cognitiva. Quando um indivíduo permanece preso a soluções antigas ou experiências passadas excessivamente vívidas, sua capacidade de gerar alternativas diminui. Ao atenuar traços antigos, o cérebro abre espaço para novas estratégias. Do ponto de vista biológico, isso representa vantagem adaptativa. Ambientes mudam, regras sociais mudam, tecnologias mudam. Um cérebro incapaz de esquecer ficaria preso a contextos obsoletos. Há ainda a dimensão temporal do desempenho. O cérebro precisa operar em escalas rápidas. Acesso a memórias muito detalhadas aumenta o tempo de recuperação e eleva o custo metabólico do processamento. O esquecimento reduz esse custo, acelerando respostas. Velocidade cognitiva é, em grande parte, produto de seleção minésica. Quando observamos indivíduos com comprometimento do esquecimento, seja por ruminação crônica, ansiedade elevada ou quadros depressivos, notamos impacto direto na eficiência mental. A mente se torna lenta, repetitiva, presa a conteúdos que já não servem a um propósito funcional. O esquecimento, portanto, não é apenas um processo passivo que ocorre ao longo do tempo. É um mecanismo ativo de otimização cognitiva, essencial para a atenção, aprendizado, criatividade e tomada de decisão. Ao eliminar excesso de passado, o cérebro mantém o presente operacional. Essa constatação reforça uma ideia central. Lembrar de menos, dentro de certos limites, não é falha. É competência neural. O esquecimento bem regulado é um dos pilares silenciosos da inteligência humana. Até aqui, o esquecimento foi descrito como uma função ativa, adaptativa e necessária. Contudo, compreender plenamente esse mecanismo exige analisar o outro lado do sistema. O que acontece quando o cérebro não consegue esquecer como deveria. A falha do esquecimento não é rara, nem abstrata. Ela se manifesta de forma concreta em fenômenos amplamente documentados, como ruminação mental, ansiedade persistente, pensamentos intrusivos e sobrecarga cognitiva. Em todos esses casos, o problema central não é a presença da memória, mas a incapacidade de reduzir sua acessibilidade e impacto funcional. A ruminação é um exemplo paradigmático. Trata-se da reativação repetitiva de conteúdos mentais, geralmente associados a eventos negativos, erros passados ou cenários hipotéticos adversos.
Do ponto de vista neural, ela reflete um déficit no controle inibitório exercido pelo córtex pré-frontal sobre circuitos de memória e emoção. O cérebro relembra não porque precisa, mas porque não consegue interromper o ciclo. Estudos de neuroimagem mostram que indivíduos ruminativos apresentam hiperatividade em redes de modo padrão, especialmente no córtex medial pré-frontal e no hipocampo, associada a uma modulação ineficiente da amígdala. A memória emocional permanece acessível, vívida e repetidamente reativada, mesmo quando não há utilidade adaptativa clara. Nesse estado, o esquecimento deixa de operar como filtro. A ansiedade crônica segue lógica semelhante. O sistema de memória permanece excessivamente sensível a conteúdos associados à ameaça potencial. Experiências passadas são constantemente consultadas como se ainda estivessem em curso. O cérebro trata memórias como sinais atuais, não como registros históricos. O resultado é um estado de vigilância cognitiva permanente. Essa falha tem custos mensuráveis. A repetida reativação de memórias negativas consome recursos atencionais, reduz a flexibilidade cognitiva e compromete a tomada de decisão. O indivíduo torna-se menos capaz de aprender com novas experiências, pois o sistema está saturado de conteúdo antigo. O esquecimento, quando ausente, gera estagnação mental. Há também impacto direto na memória de trabalho. Essa forma de memória, responsável por manter informações temporárias para raciocínio e ação, é altamente sensível à interferência. Quando conteúdos irrelevantes não são descartados, a memória de trabalho perde eficiência e o desempenho cognitivo cai. O cérebro tenta compensar, mas a compensação tem limites. Do ponto de vista fisiológico, estados prolongados de estresse prejudicam ainda mais esse equilíbrio. O excesso de cortisol afeta a plasticidade sináptica no hipocampo e enfraquece o controle pré-frontal. O sistema entra em um ciclo de retroalimentação negativa. Quanto menos o cérebro consegue esquecer, mais estresse se torna. Quanto mais estressado, menos eficiente fica o esquecimento. Esse ciclo não é psicológico no sentido superficial, é neurobiológico. O transtorno de estresse pós-traumático representa a forma extrema dessa falha. Nele, memórias associadas à ameaça permanecem hiperacessíveis, com forte carga sensorial e emocional. O cérebro reage a lembranças como se fossem eventos presentes, ativando respostas autonômicas completas. O problema central não é a lembrança do evento, mas a incapacidade de rebaixar sua prioridade neural. Em todos esses quadros, observa-se um padrão comum. O esquecimento não conseguiu cumprir sua função reguladora. O cérebro perdeu a capacidade de distinguir entre informação útil e ruído cognitivo persistente. É importante notar que esquecer não significa negar ou suprimir indiscriminadamente. O esquecimento funcional preserva o aprendizado e reduz impacto emocional. A falha ocorre quando a memória permanece descontextualizada no tempo, sem integração adequada à narrativa pessoal. Nesses casos, o passado invade o presente. Compreender a falha do esquecimento revela, por contraste, sua importância. A mente saudável não é aquela que lembra tudo, mas aquela que lembra apenas o necessário, no momento apropriado, com intensidade compatível com a realidade atual. O esquecimento, quando bem regulado, permite avanço. Quando falha, aprisiona. Ao longo das últimas décadas, a ciência cognitiva convergiu para uma conclusão desconfortável. A memória humana não funciona como um sistema de gravação. Lembrar não é recuperar um arquivo intacto. É reconstruir um evento a partir de fragmentos sobre as condições neurobiológicas do presente. Esse ponto é central para compreender o esquecimento em sua dimensão mais profunda. Toda vez que uma memória é evocada, ela entra em um estado transitório de instabilidade conhecido como reconsolidação. Nesse estado, o traço mnésico torna-se vulnerável a alterações. Novas informações, emoções atuais, crenças vigentes e contexto social influenciam diretamente o conteúdo regravado. O cérebro não acessa o passado, ele o recompõe. Do ponto de vista neural, a reconsolidação envolve a reativação do hipocampo em conjunto com regiões corticais associativas. O que retorna à consciência não é a experiência original, mas uma versão atualizada,
ajustada às necessidades cognitivas e emocionais do momento. O esquecimento atua aqui de forma silenciosa e decisiva. Detalhes periféricos são progressivamente descartados a cada reativação. O que permanece é o núcleo funcional da lembrança, suficiente para orientar comportamento, insuficiente para preservar fidelidade histórica. Esse processo não é falha, é estabilidade adaptativa. Sem essa maleabilidade, o sistema de memória se tornaria rígido, incapaz de integrar novas informações. O passado competiria com o presente de forma destrutiva. A reconstrução permite atualização contínua do modelo interno de mundo. Há implicações diretas para a noção de verdade pessoal. Memórias autobiográficas são especialmente suscetíveis à reconstrução. Emoções atuais modulam o tom da lembrança. Estados fisiológicos alteram sua vivacidade. Narrativas sociais influenciam sua interpretação. Com o tempo, a lembrança passa a refletir menos o evento original e mais a história que o cérebro considera coerente. Esse fenômeno explica por que duas pessoas podem recordar o mesmo evento de formas profundamente diferentes e ambas acreditarem estar corretas. A memória não busca precisão objetiva, busca coerência interna. O esquecimento, nesse contexto, não apenas remove informação, ele organiza narrativas. Ao eliminar contradições e excessos, o cérebro mantém uma identidade estável. Lembranças que ameaçam essa coerência tendem a ser suavizadas, reinterpretadas ou perder acesso consciente. Essa dinâmica não implica falsidade deliberada, implica funcionalidade cognitiva. Do ponto de vista experimental, isso é amplamente demonstrado em estudos sobre falsas memórias. O cérebro é capaz de incorporar informações sugeridas posteriormente como se fizessem parte da experiência original. Quanto mais distante no tempo o evento, maior a probabilidade de reconstrução. O esquecimento cria espaço para essa plasticidade. Em condições normais, essa flexibilidade é vantajosa. Ela permite aprendizado social, adaptação cultural e atualização de crenças. Em excesso, no entanto, pode gerar distorções significativas da realidade subjetiva. Mais uma vez, o equilíbrio é central. O que emerge dessa análise é uma conclusão inequívoca. Lembrar não é acessar o passado, mas negociar com ele. O esquecimento é o mediador desse processo. Ele decide o que permanece, o que se transforma e o que deixa de ser acessível. Nossa memória não é um arquivo histórico. É um sistema vivo, regulado e orientado à sobrevivência psicológica. Compreender isso redefine a relação entre memória, identidade e verdade. O passado que lembramos não é exatamente o que aconteceu, é o que o cérebro julgou possível sustentar ao longo do tempo. O cérebro humano não falha quando esquece. Ele cumpre uma função biológica essencial, porque a memória nunca foi projetada para ser um repositório integral da experiência vivida, mas um sistema seletivo, voltado à sobrevivência, à adaptação e à estabilidade mental. A consciência humana opera dentro de limites rígidos de processamento, energia e coerência narrativa, e é exatamente nesses limites que o esquecimento emerge não como perda, mas como regulação ativa da informação. Cada experiência vivida deixa rastros neurais distribuídos em múltiplas redes, envolvendo sistemas sensoriais, emocionais e associativos. No entanto, manter todas essas redes igualmente acessíveis seria metabolicamente inviável e cognitivamente caótico. O cérebro, portanto, não armazena eventos como arquivos completos. Ele abstrai padrões, reduz detalhes e enfraquece conexões que deixam de ter valor adaptativo. Esse processo não acontece por desgaste passivo, mas por ação coordenada entre o hipocampo, o córtex pré-frontal e sistemas inibitórios que modulam o acesso consciente às lembranças. Quando uma memória deixa de ser acessada com frequência, suas conexões sinápticas não desaparecem de imediato, mas perdem prioridade funcional. O esquecimento, nesse sentido, não é apagamento, é inacessibilidade controlada. A informação permanece potencialmente presente, mas fora do campo da consciência, preservada apenas enquanto não compromete o equilíbrio emocional e cognitivo do indivíduo.
Esse mecanismo explica por que lembranças aparentemente perdidas podem ressurgir em contextos emocionais específicos, em estados alterados de consciência ou por meio de estímulos sensoriais inesperados. Do ponto de vista emocional, o esquecimento atua como um sistema de contenção. Experiências traumáticas, humilhantes ou excessivamente dolorosas geram ativação intensa da amígdala e sobrecarregam os circuitos de integração do hipocampo. Quando essa carga ultrapassa a capacidade de elaboração consciente, o cérebro reduz o acesso direto a esses conteúdos, não para negá-los, mas para impedir que dominem o presente e comprometam a funcionalidade psíquica. A mente saudável não é aquela que lembra de tudo, mas aquela que consegue seguir operando apesar do que foi vivido. A identidade pessoal, frequentemente confundida com um acúmulo de lembranças, é na verdade uma narrativa dinâmica, em constante atualização. Para que essa narrativa permaneça coerente, o cérebro precisa silenciar versões antigas do self, reinterpretar eventos passados à luz de novas experiências e enfraquecer memórias que entram em conflito com a organização atual da personalidade. Quando o esquecimento falha, a identidade cristaliza, o indivíduo permanece preso a estados psicológicos obsoletos e perde a capacidade de adaptação emocional. Casos raros de pessoas com memória autobiográfica extremamente superior revelam um dado incômodo: lembrar demais não produz vantagem cognitiva. Esses indivíduos frequentemente relatam sofrimento emocional contínuo, dificuldade de abstração, incapacidade de perdoar e uma vivência constante do passado como se ele ainda estivesse ocorrendo. A ausência de esquecimento impede a reorganização da experiência e transforma a memória em peso, não em recurso. Do ponto de vista energético, lembrar tem custo. Cada memória conscientemente acessada exige sincronismo neural, manutenção sináptica e consumo metabólico. O cérebro humano, já responsável por uma fração desproporcional do gasto energético do corpo, não pode sustentar ativação indiscriminada. O sistema prioriza o que é útil para a tomada de decisão no presente, não o que é fiel à cronologia do passado. Em escala coletiva, o mesmo princípio se aplica. Sociedades incapazes de esquecer permanecem aprisionadas em conflitos históricos, ressentimentos e narrativas traumáticas que inviabilizam transformação cultural. O esquecimento parcial não apaga a história, mas permite que ela seja elaborada, reinterpretada e integrada de forma funcional. Assim como no indivíduo, a memória coletiva precisa ser filtrada para que o futuro não seja sufocado pelo passado. Talvez o ponto mais desconfortável dessa discussão seja reconhecer que a consciência não governa o cérebro, ela emerge dele. Quando determinadas memórias ameaçam o equilíbrio global do sistema, o cérebro age de forma autônoma, regulando, silenciando ou fragmentando conteúdos independentemente da vontade consciente. Isso não representa falha moral, fraqueza ou negação, mas governança biológica. O sistema nervoso prioriza a sobrevivência funcional, não a satisfação da consciência narrativa. O esquecimento, portanto, não é inimigo da mente, mas sua condição de possibilidade. Sem ele, não haveria aprendizado eficiente, adaptação emocional, reorganização identitária ou saúde mental sustentada ao longo do tempo. A mente humana não foi feita para carregar tudo o que aconteceu, mas para continuar operando apesar disso. E é justamente aquilo que o cérebro decide deixar fora do campo consciente que permite que o presente exista com clareza e que o futuro permaneça possível.